Saúde e paz, amados irmãos e amadas irmãs, presentes aqui na Catedral Cristo Rei, em construção, nesta ação de graças por uma história bonita e de grande relevância dos 118 anos do Colégio Santa Maria Minas. Minha saudação à direção geral, na pessoa do Padre Márcio Ribeiro, professora Juliana, professor Ricardo, de cada um dos diretores e todos aqueles que aqui trazem, os que servem no mundo da educação e as famílias, trazendo aqui em poucos corações, pelos limites que esse tempo se nos impõe, mas trazendo o coração de uma história de 118 anos, trazendo o coração de muitas famílias e dos nossos estudantes todos, desde o menorzinho até aquele que está chegando a uma fase final da sua presença no Colégio Santa Maria. Quero, de modo muito especial, anos do Colégio Santa Maria, tem um início e a reverência importante nas queridíssimas irmãs dominicanas. Uma história que se desdobrou e que aqui chega com muitos frutos e com a beleza deste caminho. Uma saudação muito especial a todos aqueles que servem no colégio, professores, servidores todos, nossos padres que assistem o caminho evangelizador e a todos aqueles que oram e acompanham este caminho. É um dia de ação de graças, é um dia de reverência. E nós nos congregamos nessa ação de graças, unindo nossos corações a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, especialmente através da TV Horizonte, a TV da padroeira do nosso estado de Minas Gerais, no ar a serviço, graças aos irmãos e irmãs que com muita generosidade se proclamam como família dos devotos da Mãe da Piedade. Quero de modo especial dizer da significação desta celebração aqui neste lugar, a Catedral Cristo Rei, que é a Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, uma referência de grande importância como construção, pela beleza dessa arquitetura que aqui está sendo edificada e, sobretudo, pelo sentido bonito, sacramental de sermos congregados como igreja a caminho e missionário. Aos que aqui vêm pela primeira vez, quero lhes dizer que aqui neste ambiente que estamos no futuro teatro da Rede Catedral de Cultura. E logo aqui acima, exatamente nesse teto, está o piso do templo que está em construção, a Tenda da Paz, que é o coração deste grande complexo, onde serviremos pela força da espiritualidade e da fé, ao proclamar a palavra como tarefa nossa, e serviremos a partir da cultura e da arte, do serviço social, particularmente cuidando dos mais pobres e sofredores, da comunicação e também dos muitos servidores que somos como Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos aqui graças àqueles que ajudam, podem, como é o convite que é feito e renovado permanentemente a todos, para que, como dizemos mineiramente, com o tiquinho de cada um, a gente ajunte o necessário para avançar nesta obra que vai se tornando e se efetivando sempre mais como um instrumento para servirmos mais, sempre melhor em todos esses campos. Todos são convidados a participar desta obra e da alegria deste serviço.
A celebração dos 118 anos do Colégio Santa Maria é uma pérola que colocamos no horizonte centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Digo uma pérola porque é tradição da Igreja, nos seus mais de 2000 anos, estar no mundo da educação formal, para qualificá-la e fazer do melhor modo possível, com excelência e, sobretudo, para fecundá-la com aquilo que temos de melhor. O que temos de melhor chama-se Evangelho de Jesus Cristo. Fecundar a educação com o que a gente tem de melhor é uma grande tarefa. Não estamos no mundo da educação porque somos comerciantes, porque queremos ganhar dinheiro, porque queremos isto ou aquilo, simplesmente para servir melhor e oferecer uma educação que seja qualificada. E ao dizermos de educação qualificada, naturalmente incluímos excelência acadêmica, seriedade, profissionalismo, mas, sobretudo, colocamos como tempero muito importante que faz a diferença o que nós temos na Palavra Santa de nosso Deus. Por isso, a nossa educação é católica. E a catolicidade da nossa educação vem exatamente da genuinidade do Evangelho, da força que ele tem para edificar o de melhor em cada pessoa e como comunidade. Ao falar de edificação, retorno aqui à palavra de Deus na carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo nos lembra que somos membros e parte de uma construção. Uma construção se faz com fundamentos. Essa construção da Catedral Cristo Rei tem 612 estacas para segurar a beleza da arquitetura que aqui vai se edificando. O apóstolo nos lembra que nós temos um fundamento único, insubstituível, inegociável, e que não pode ser dado por descontado. Tem um nome, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o fundamento, é o alicerce. Os apóstolos, sobre essa pedra fundamental, são colocados para realizar a força bonita que é a Igreja no coração do mundo, com a tarefa de ajudar o mundo a ser um mundo melhor, marcado pela força do Evangelho. O apóstolo nos lembra, portanto, que nós somos fruto de uma construção, que nós somos membros de uma construção. E aqui ilumina a beleza da compreensão da educação. A educação é um processo de construção. Um processo de construção da mais alta importância. Nem é preciso dizer, como todos do mundo da educação sabem e dizem melhor do que eu mesmo, sem uma educação qualificada, um povo não vai adiante. Sem uma educação qualificada, uma sociedade não se desenvolve. E agora, quando nós vemos os cenários de desmontes e descompassos na sociedade brasileira, mais do que nunca somos desafiados a considerar a educação como um ouro fundamental, importantíssimo, imprescindível para reconstruir a sociedade brasileira e não deixarmos perder o que temos de tradição e de beleza e de valores e recuperar numa dinâmica e numa compreensão que faça da nossa sociedade mais justa, fraterna e solidária, o que lamentavelmente ela não é. Fraterna, justa e solidária não é. E nós estamos desafiados ainda mais com as consequências terríveis da pandemia, atingindo nossas vidas, atingindo a vida de tantas pessoas, enlutando famílias, descompassando funcionamentos e expondo ainda mais fortemente as muitas feridas da nossa sociedade. Feridas sociais, feridas morais, feridas na economia, feridas na dignidade daquilo que somos chamados a viver. Portanto, ao celebrarmos os 118 anos do Colégio Santa Maria,
significa dar graças pela história vivida, fruto do esforço, da competência e do amor de tantos homens e mulheres. E significa, ao mesmo tempo, pedir a Deus muita lucidez para termos coragem de continuar e continuar de modo sempre mais qualificado, com esta tarefa consciente de que nós, como Colégio Santa Maria, temos um grande instrumento para essa reconstrução. Por isso, nesta ação de graças, a Arquidiocese de Belo Horizonte, nos seus 100 anos, tem no Colégio Santa Maria Minas um grande instrumento para servir mais e melhor, como é a sua razão de ser. Portanto, irmãos e irmãs, estamos em construção permanentemente. E aí somos chamados a compreender o quanto é determinante e fundamental a experiência da construção a partir da educação. Eu quero, de modo especial, fazer uma explicitação da importância, da qualidade da educação, olhando a figura de Tomé, o apóstolo hoje celebrado. O evangelista João conta-nos que Jesus coloca-se no meio deles, saúda-os, dizendo: a paz esteja convosco. E Tomé estava ausente. Quando voltou, os discípulos, alegres e tocados pela presença do Senhor, testemunha-lhe que o Senhor lhes tinha aparecido. E ele, insolente, soberbo, diz: se eu não colocar a mão no seu lado e nas chagas, eu não acreditarei. Tomé tem elementos para dizer o que disse, mas é desafiado a crer e a compreender para além simplesmente daquilo que domina. Nesta experiência, quero dizer, não basta num processo de educação apenas aquilo de que a gente se apropria, uma apropriação conceitual, técnica. O mundo precisa de homens e mulheres formados com algo mais, que valoriza a ciência, a academia, as conquistas e as pesquisas. Não podemos também ser irracionais ao ponto de negar a ciência, como nós temos visto na sociedade brasileira. Pelo contrário, é preciso nela nos apoiar, mas é preciso um passo adiante, é preciso dar competência humanística e espiritual ao coração de cada um de nós, especialmente dos nossos educandos, para lhes garantir uma capacidade de compreender para além apenas daquilo que se apropriaram como conteúdo ou como conceito. O nosso mundo padece exatamente dessa articulação conjunta, sem deixar nenhum dos elementos do lado de fora. Só daremos conta de ser uma sociedade com lideranças, com cidadania qualificada, na medida em que nós nos educarmos permanentemente, também no horizonte da educação formal, para um sentido mais profundo. Não se educa simplesmente pelo interesse de se ter um lugar no mundo e, a partir desse lugar no mundo, garantir a sua própria vida com um determinado ganho. O importante é exatamente desenvolver a competência técnica, profissional, humanística e espiritual, que dê às pessoas, inclusive, a condição de dar conta de viver, dar conta de realizar a sua missão e dar conta de compreender que nós pertencemos a uma sociedade e somos por ela todos corresponsáveis. Não podemos simplesmente, como é uma grande marca da mesquinhez do nosso tempo, garantir o nosso, da nossa família. É preciso garantir aquilo que é do bem comum, especialmente voltados para os mais pobres e para os sofredores. Se a educação formal, e essa é uma tarefa nossa como Colégio Santa Maria, porque somos da Igreja de Jesus Cristo,
na Arquidiocese de Belo Horizonte. Se nós dermos conta dessa tarefa, nessa perspectiva, nós estaremos edificando homens e mulheres sobre alicerces que lhes darão condição de ter uma estatura para contribuírem com o mundo na formação de um mundo melhor, mais justo, solidário e fraterno. Tomé revela a sua insensatez, não porque não tivesse conhecimento, não porque não tivesse todos os dados de informação. A sua insensatez nasce da falta de articulação daquilo que ele sabe com aquilo que ele sente. Esse é o nosso desafio. Precisamos retomar cada dia mais, investir para que o coração humano seja a hospedagem de sentimentos de fraternidade social, amizade. Viver a nossa cidadania ajudando a reconstruir o mundo, particularmente a nossa sociedade brasileira tão descompassada, e avançarmos pela força de nossa fé na direção do reino definitivo. Firme-se, pois, o nosso caminho nesse horizonte. Nossos passos sejam sustentados nesse alicerce que é Cristo. E o Colégio Santa Maria Minas continue a cumprir esta missão, ajudando o mundo a ser melhor, pela proclamação da palavra, pelo testemunho, de modo que o saber e o sentir se articulem e aqueles aos quais servimos, como na oferta da formação, se tornem na sociedade brasileira homens e mulheres de peso, de referência, de importância, no investimento de hoje e de amanhã, para que nós possamos ter a esperança de um futuro melhor. Deus abençoe e recompense a cada um dos que pertence a essa grande família nas suas diferentes tarefas, particularmente às famílias dos nossos educandos. E todos nós possamos viver o compromisso e a força bonita de ajudarmos este mundo a ser um mundo melhor, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém.